Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e hoje eu vou falar mais especificamente sobre a Umbanda, certo? E eu já deixei gravado um vídeo em que eu conto a história da Umbanda, não só nesta plataforma, como numa outra também. E nessas plataformas eu fiz de uma maneira sucinta, descrevendo toda a trajetória do Zélio de Moraes, certo? Então, para quem não sabe, está pegando esse vídeo a primeira vez, a Umbanda, então, ela se iniciou com Zélio de Moraes, mais especificamente no dia 15 de novembro de 1908 e no dia 16 de novembro de 1908, tá bom? Mas por que eu já vou começar a falar sobre a Umbanda a partir de agora? Bem, para quem já me acompanha há algum tempo, já viram que eu postei já sobre assuntos diversos que a doutrina espírita ensina em suas escolas, certo? Em meu caso particular, eu também passei pela escola, que a gente chama escola de médiuns, dentro dos centros espíritas. Mas antes de eu passar pelas escolas de médiuns, centros espíritas, eu fui da Umbanda. Aliás, eu sou da Umbanda atualmente também, certo? Por isso que meu canal eu chamo de O Espiritualista. Porque eu não estou preso somente a uma única filosofia. Não. Mas sim outras filosofias que vão complementar informações, maneiras de trabalho, para que a gente possa ampliar o nosso campo de atuação, que qual é o principal? Auxiliar, ajudar o próximo. É a prática da caridade, certo? Então, antes de eu entrar para a doutrina espírita, eu antes comecei na Umbanda. Eu tinha 16 anos na época, certo? Depois de uns 4, 5 anos, que eu fui por mim mesmo, algo que eu sentia que precisava buscar informações, esclarecimentos sobre o mundo dos espíritos, e claro que eu encontrei na época essas respostas na doutrina espírita. Não que a Umbanda não tenha atualmente, não. Hoje a Umbanda ela já tem uma vasta literatura, há muitos médiuns bem engajados que transmitem conhecimentos fantásticos, certo? Mas na época eu sentia essa falta, certo? Eu particularmente sentia falta de esclarecimentos. Foi daí que, por curiosidade natural e ao mesmo tempo a mãe de um amigo meu, ela era espírita e ela me emprestava livros, né, de Chico Xavier, os próprios, né, a codificação de Allan Kardec, enfim. E através dessas obras eu me esclarecia no período em que trabalhava no terreiro de Umbanda. Depois sim, num processo natural, nada por acaso, fui encaminhado à doutrina espírita, na Federação Espírita do Estado de São Paulo. E lá eu passei por todos os cursos. E aí, quando eu passei pela educação mediúnica, eu particularmente coloquei-me na seguinte disposição, como se eu nunca tivesse trabalhado. E eu queria, na época, me testar. Eu queria descobrir se realmente era médium. A minha preocupação era essa. Então, eu me coloquei do zero. Vou passar pelo teste, pelas experiências e, claro, acabei descobrindo não só a faculdade de incorporação e psicofonia, como outras que a gente acaba trazendo conosco e muitas vezes a gente não percebe. Tá? Eu digo que a doutrina espírita, ela continua sendo de suma importância no sentido de esclarecer os médiuns, de preparar muito bem os médiuns, certo? E depois desse período, vamos colocar, já fazia mais de 7 anos, pouco mais até, quase 9 anos, que eu já estava totalmente envolvido com a doutrina espírita, já trabalhando também na educação mediúnica, dando aula, monitorando, etc. Foi quando, por sugestão da própria espiritualidade, eu retornei à Umbanda. E nesse ano de Umbanda, eu fui chamado para poder aplicar os cursos da doutrina espírita dentro desse terreiro, inclusive, principalmente, educação mediúnica,
certo? Depois desse período, durou mais ou menos 7 anos, paralelamente eu continuei em contato com a doutrina espírita, até que em 2010, eu, conduzido principalmente pelo tratamento da apometria, depois eu vou gravar um vídeo, tenho outros gravados para explicar o que significa apometria, foi quando eu tive a necessidade de passar pelo candomblé. E foi quando eu fiz a iniciação no candomblé, certo? E isso não só aumentou minha bagagem, como também as responsabilidades também. A partir daquele momento, eu tive que ampliar mais ainda minha visão, certo? Para que eu pudesse, depois de estar bem preparado, auxiliar na condução de uma comunidade. Tá? Bom, por que eu estou dando toda esta volta? Porque o sistema de trabalho que eu adoto ainda hoje é o sistema da Umbanda. Por quê? Porque quando nós damos a manifestação dos mentores da corrente umbandista e o assistido chega na frente da entidade para desabafar, conversar, esse processo faz um bem tão grande para o assistido, faz um bem tão grande para o seu eu, que ele sai revigorado, certo? E isso traz essa proximidade do plano espiritual com os assistidos, certo? Então, realmente é um sistema de trabalho fantástico, tá? Entretanto, eu percebo que ainda há muitos terreiros que carecem não só de informação, mas principalmente de um bom preparo da equipe mediúnica, certo? No terreiro que eu trabalhei anteriormente, em que eu pude aplicar os cursos da doutrina, e principalmente educação mediúnica, eu vi não só deu certo, como os médiuns, eles puderam então dar as manifestações realmente de acordo como as entidades querem se apresentar e se manifestar, não havendo aquela indução. Não sei se vocês me entendem, certo? E aplicando agora na comunidade que eu conduzo, eu aplico o educação mediúnica da mesma forma, usando os métodos das 5 fases, depois eu explico mais detalhe, e principalmente preparando o médium para que ele amplie suas percepções e na hora de dar a manifestação, a entidade ela consiga dar a manifestação por si só, sem aquela interferência, muitas vezes sugestionáveis. Pode ser caboclo, preto velho, de qualquer linha. Então o médium ele vai sentir um pouco mais solto, um pouco mais livre, e principalmente eu percebo claramente esse tipo de preparo psíquico que os médiuns adquirem. Algo que eu adquiri no tempo em que eu estava em contato com a doutrina espírita e ainda, claro, mantenho contato até hoje, certo? Então, este vídeo eu estou gravando para dar um pouco desse meu relato pessoal, desse tipo de preparo que eu percebo que muitos médiuns precisam, sentem falta, para que não haja interferências, não é? É essa a preocupação maior de todos nós, tá bom? Então, este vídeo, então, eu estou apresentando um pouco, esse meu relato pessoal, e convidando todos aqueles que trabalham com a seara umbandista, que procurem, de alguma forma, métodos, meios, para poder melhorar os seus trabalhos mediúnicos, certo? E jamais, claro, julgar, criticar ou coisa assim. Não, temos que orientar e esclarecer também, tá bom? Então, este vídeo eu gravo exatamente para poder apresentar um pouco desse relato pessoal. E aí sim, eu vou gravar um outro vídeo em que eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre a Umbanda em si. Tá certo?